Salve os irmãos, com o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado seja Deus. Estarei trazendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 5 e 6. Aleluia, louvado seja Deus. Todo louvor e toda adoração, toda exaltação é para nosso Deus. Aleluia, porque Ele é merecedor de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Aleluia. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce-te depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os viram isto e recebeu com alegria. De novo, versículo 5 e versículo 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce-te depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Amém? Louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor, aleluia, vai nos dizer, aleluia, sobre o homem. Louvado seja o nome do Senhor. O homem rico, aleluia. O homem publicano, aleluia, louvado seja Deus. Que ele tinha muito dinheiro, aleluia. Este homem, ele cobrava impostos, aleluia, louvado seja Deus. Este homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Humanamente ele não precisava mais de nada, aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que quando Jesus, ele passa, aleluia, louvado seja Deus, de Jericó, a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu, ele tem no seu coração de conhecer ao Mestre, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Zaqueu, ele era um homem que era de baixa estatura, ele era um homem, aleluia, louvado seja Deus, que daquela multidão, aleluia, havia um impedimento dele chegar até Jesus, aleluia. E Zaqueu, ele tinha no seu coração de conhecer o Mestre, aleluia, louvado seja Deus. Zaqueu, ele tinha dinheiro, Zaqueu, ele tinha, aleluia, louvado seja Deus, bem materiais, aleluia, louvado seja Deus, mas ele teve no seu coração de conhecer o Jesus, aleluia, louvado seja Deus. E Zaqueu, aleluia, e Deus bota no coração de Zaqueu o desejo de conhecer a Jesus. E Deus, ele bota no coração de Zaqueu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o desejo, aleluia, de ir até Jesus. Mas havia uma impossibilidade de Zaqueu chegar até Jesus. Mas havia uma impossibilidade, aleluia, louvado seja Deus, de Zaqueu chegar perto de Jesus. Aleluia. Zaqueu teria que passar primeiramente pelo seu orgulho, aleluia. Zaqueu, aleluia, louvado seja Deus, teria, aleluia, que se humilhar, aleluia, e teria que subir, aleluia, louvado seja Deus, em uma figueira brava para ver o Senhor passar. Zaqueu, ele desceu, aleluia, para ver Jesus, aleluia,
E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Zaqueu, ele sobe em cima de um pé de árvore, aleluia, de uma figueira brava, aleluia, louvado seja Deus. E enquanto Jesus estava passando, aleluia, louvado seja Deus, Jesus olha para ele e fala: ei, Zaqueu, desce-te depressa. Aleluia. Desce-te depressa, pois hoje me convém estar em sua casa. Aleluias. Desce-te depressa, aleluia. Louvado seja Deus, pois hoje me convém, aleluia, estar com você. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Zaqueu apressadamente ele desce da árvore. E com muita alegria, aleluias. Louvado seja Deus. Zaqueu era um homem, aleluias, que humanamente ele não precisava mais de nada, aleluias, mas ele teve um desejo de conhecer a Jesus. Mas ele teve um desejo, aleluia, de ver a face do Senhor. Então Jesus, aleluias, ele olhou para Zaqueu e falou: ei, desce-te depressa. Aleluia, louvado seja Deus. Para nós conhecermos ao Senhor Jesus, aleluias, aleluia, para nós termos uma intimidade com o Senhor, é preciso descer. Louvado seja Deus. É preciso ir de encontro ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Renunciar ao próprio eu, renunciar às próprias vontades. Aleluia, louvado seja Deus. E descer. Aleluia, glória a Deus. Então Zaqueu, ele sobe em cima da árvore, aleluia, para ver o Senhor. Então Jesus, aleluia, ele prega dizendo: Zaqueu, desce-te depressa, pois hoje me convém estar em sua casa. Então aquele encontro já estava para acontecer. Aleluia. Então Jesus foi àquele lugar, aleluia, somente para ver Zaqueu, somente para estar com Zaqueu. E a Bíblia vai nos dizer que quando Zaqueu ele desce, aleluia, Zaqueu ele se alegra. Por quê? Porque Zaqueu estava ali esperando o Senhor, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele entra dentro da casa de Zaqueu, aleluia, algo mudou na vida de Zaqueu, aleluia, houve uma transformação, aleluia, louvado seja Deus na vida de Zaqueu. É tanto que quando a presença do Senhor ele entra dentro da vida do ser humano, aleluia, ela vem para transformar, aleluia, o ser humano não fica mais o mesmo, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, o coração de Zaqueu já é transformado, o coração de Zaqueu já é lapidado, aleluia. Só a presença do Senhor fez com que Zaqueu, aleluia, o coração fosse quebrantado, aleluia. E Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. E agora Zaqueu ele é para Jesus, aleluias. E só a presença do Senhor ele transforma, aleluias. E só a presença do Senhor, aleluia, ele transforma o vaso, aleluia, louvado seja Deus. E ele muda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala: ei, Senhor,
se tenham defraudado alguém, se tenham roubado, aleluias, se tenham feito coisas, aleluias, que o Senhor não tem se agradado, aleluias. Eu vou dar para essas pessoas que eu roubei quadruplicado, aleluia. Por que Zaqueu ele fez isso, aleluias? Aqui nós estamos falando de um contexto, aleluia, louvado seja Deus, em que o protagonista era um homem rico, aleluia, era um homem publicano, aleluia, louvado seja Deus, que cobrava impostos, era um homem, aleluia, que à vista das pessoas não era um homem bom. Que a vista das pessoas não era uma pessoa bem, aleluias. Então, aleluias, a multidão olha para Jesus e dizia: começaram a murmurar no seu coração. Começaram, aleluia, a querer, aleluia, ir contra Jesus, aleluia. Porque Jesus estava entrando na casa de pecador. Aleluia. Porque Jesus, ele entrou na casa, aleluia, de Zaqueu. E Jesus, ele brava, aleluia, aquele povo dizendo: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Porque este também é filho de Abraão. Aleluia, louvado seja Deus. Zaqueu tinha dinheiro. Zaqueu era bem de vida, aleluias. Zaqueu não precisava humanamente de nada, aleluia, louvado seja Deus. Mas um desejo no coração, aleluia. Louvado seja Deus, de conhecer. De conhecer ao Senhor, aleluia. E Jesus, ele brada o coração daquele povo dizendo: hoje veio salvação a esta casa. O Senhor quer chegar com salvação para a sua casa, aleluia. O Senhor quer chegar na sua vida, aleluia, louvado seja Deus. E quer transformar a sua casa. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E aquele homem agora ele é transformado. E aquele homem agora ele já não é mais o mesmo. Por quê? Aleluia, louvado seja Deus. Porque o homem e uma mulher, quando se encontram com o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, ele não fica mais o mesmo, ela não fica mais a mesma. Aleluia, louvado seja Deus. Algo tem que acontecer de diferente. Aleluia. Se bebia, não bebe mais. Se fumava, não fuma mais. Aleluia, louvado seja Deus. Se espraguejava, não vai espraguejar mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele veio para transformar. Porque Jesus veio para nos libertar do nosso próprio eu. Aleluia. Das nossas próprias vontades. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que a nossa luta não é contra o carne nem contra o sangue. Aleluia, louvado seja Deus. Mas são contra as hostes infernais da maldade. Contra os espíritos opressores, aleluia, que vem contra a gente, aleluia. Então nossa guerra não é humanamente, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus.
mas é espiritualmente. Ezequiel, naquele momento, aleluias, ele teve disposição, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para subir naquela árvore, aleluia. O Senhor está perguntando, aleluia, será que tu tens disposição para me adorar? Aleluia, louvado seja Deus. Eis que estou procurando verdadeiros adoradores, aleluia, que me adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Jesus. Que não tem medo, aleluia. Que não desiste, louvado seja Deus. Que não quer parar no meio da caminhada, aleluia. Tem momento de tribulação, tem momento de perseguição, tem momento de afronta, aleluia. Tem momento, aleluia, que o nosso coração está angustiado, aleluia, louvado seja Deus. Mas com tudo isso somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.